Infelizmente, como você sabe, desde que o STF destruiu a Constituição e deu poderes ditatoriais a prefeitos e governadores, cada um de nós desse Brasil tivemos que aprender a viver em feudos. Isso, virou uma república dos feudos, onde os prefeitos e ditadores estavam acima da lei, acima da Constituição e perseguiam a sua população por trabalhar ou por passear nos bosques e nas praças. Aqui em Goiás não pôde ser diferente. Assim como em São Paulo tem o Dória, assim como no Rio Grande do Sul tem o Eduardo Leite, aqui em Goiás nós temos o Ronaldo Caiado. O que é muito ruim poder ter que dizer isso, afinal de contas eu votei em Ronaldo Caiado. Nem tanto pelos méritos dele, mas sim pelas outras opções que eram terríveis. Achávamos que estávamos fazendo uma opção menos ruim. Como nós éramos ingênuos. Ronaldo Caiado se demonstrou um verdadeiro ditador. Chegou ao ponto de me mandar para uma delegacia no meio da quarentena porque eu fiz um vídeo denunciando as atrocidades que ele estava fazendo aqui no nosso estado de Goiás. Esse foi aquele que no início dizia se apoiar Bolsonaro, mas depois começou a dar entrevistas para todas as emissoras atacando o presidente, dizendo sempre, sou médico, sou médico. Se tem uma coisa que você não se portou foi como médico, Ronaldo Caiado. Deu uma entrevista para o Pedro Bial e o Pedro Bial fez uma pergunta bem objetiva em relação a Mandetta. Você sabe que Mandetta é aquele do protocolo da morte, aquele que falava só vá para o hospital quando você já estiver com falta de ar, ou seja, só vá para o hospital quando não tiver mais nada para fazer. Prepare-se para morrer. Imagine o que seria do nosso país se Mandetta tivesse continuado no Ministério da Saúde e se esse protocolo dele fosse seguido até hoje. Com certeza nós já estaríamos nas casas de milhões de mortes. Mas veja como Ronaldo Caiado defende o cara responsável por um verdadeiro genocídio no país. Governador, poderia ter morrido muito menos gente se o seu amigo Henrique Mandetta, médico ortopedista como o senhor, tivesse permanecido e conseguido fazer o que queria? Olha, sinceramente, eu sou muito direto. Eu acredito que sim, o Mandetta é uma pessoa extremamente preparada. Eu tenho certeza absoluta que se nós tivéssemos continuado ali com o Henrique Mandetta à frente do Ministério da Saúde, nós teríamos resultados muito melhores do que nós obtivemos. Eu acho que ali foi uma grande falha, algo que levaram o presidente a criar a tese daquele dilema. Esse é o absurdo. Esse é o absurdo. Ele defendendo o Mandetta. Cara, o Mandetta é indefensável. O que ele... o protocolo dele não foi usado em lugar nenhum do mundo. Que é basicamente espere até que você esteja morrendo para procurar ajuda. Aí ele vem falar da suposta dualidade. Economia e saúde. Economia e vida. Não existe esse dilema. Existe, inclusive tem mais pessoas morrendo de fome hoje no mundo por causa do colapso econômico do que pela própria pandemia. Não, Ronaldo Caiado, a sua decepção. Agora vamos lá. Aqui é o Ronaldo Caiado agora falando como que deve ser um governo. Se a Morfa ganhasse uma forma e saísse com um nome. Você prefere a terceira via? Olha, o que eu prefiro é algo que traga credibilidade ao país, tranquilidade. Você não pode governar tensionando algo. Não existe isso em política. Então você falar, eu fui o primeiro a dar apoio ao presidente, fui eleito no primeiro turno em Goiás, apoiei o presidente no segundo turno, mas apoio não significa submissão. Apoio não significa submissão, certo, concordo. E ao mesmo tempo ele diz que um governador, um líder não pode tensionar, certo? Veja como que o Ronaldo Caiado governa Goiás. E quando eu falo que ele é um ditador, eu duvido que você tenha visto o Dória ou Eduardo Leite fazendo isso aqui. Essa é a minha ordem e a minha ordem será cumprida, tá bem? Não preciso do seu voto, tá bom? Não preciso do seu voto. Mais uma vez, para que esse erro não ocorra ano que vem, isso aqui é um verdadeiro ditador no sentido literal da palavra. Essa é a minha ordem e a minha ordem será cumprida, tá bem? Não preciso do seu voto, tá bom? Não preciso do seu voto. Completamente desequilibrado. A minha ordem será cumprida e não preciso do seu voto. Ronaldo, eu te garanto uma coisa. O meu voto e o voto das pessoas esclarecidas e arrependidas, eu te garanto que você não vai ter. Eu te garanto. O que nos resta agora em Goiás é criar uma outra possibilidade onde essas pessoas que um dia acreditarem em você possam ter alguém que os represente verdadeiramente. E nós já sabemos,
tá surgindo uma outra figurinha aí que quer angariar esse capital político, mas sendo de esquerda, eu acho muito difícil essa pessoa chegar a algum lugar. Curta, se inscreva, compartilha, a gente se vê no próximo vídeo.